que ele não vai ter que prestar conta para um ser superior. Isso tem sido pregado desde o livro de Gênesis, desde a criação da humanidade. Não é uma pregação nova do diabo. Há mais de 5.500 anos que o diabo tem essa pregação para a humanidade. E a cada dia ela parece ser mais atrativa para a mentalidade dos homens. Nós sempre ouvimos pessoas dizer, nos dias de hoje, como pastor, irmãos, eu vou fazer 28 anos de pastor. Tem gente aqui que nem tinha nascido ainda. Você tem uma ideia do tempo que eu ouço isso? Só que ultimamente está se aumentando a cada dia mais uma frase, pastores, que sai da boca das pessoas dizendo: não, eu sei que Deus tem uma obra na minha vida, mas Deus tem de respeitar a minha vontade. Eu sei que vocês ouvem isso, nós ouvimos isso constantemente. Deus tem de respeitar a minha vontade, porque Deus me deu livre-arbítrio, e Deus vai ter de respeitar a minha vontade. Isso é ensinado nos círculos cristãos, é ensinado nas academias, é ensinado nos seminários bíblicos, que Deus tem de respeitar a sua vontade, que Deus tem de se subordinar à tua vontade. Você é a mãe, você é o pai, e você diz para o seu filho: olha, eu não quero que você saia da escola tarde da noite e fique conversando até 11h30 da noite. Eu quero que você saia da escola porque está perigoso na rua. E aí o seu filho diz: não, eu vou ficar até 11h30 da noite. Se quiser assim, se não quiser eu saio de casa. Você gostaria de ouvir isso do seu filho, da sua filha? Você fala para o seu filho: eu não quero saber de você trazer amigo seu que usa droga dentro de casa. A polícia pode vir aqui e fica ruim para nós. Nós podemos ser levados como alguém que está guardando droga em casa. E o seu filho diz: se quiser vai ter que ser assim, porque eu não sou escravo. Os meus amigos vão vir aqui e vão usar droga dentro de casa assim. Tenta imaginar uma situação dessa. Você com o seu filho, minha irmã, meu irmão, ou você com a sua neta, com o seu neto que mora dentro da sua casa, e ele dizer: se quiser vai ter que ser assim, se não quiser eu saio de casa. Você entenderia isso como o quê? Como rebeldia, como rebelião, como filho rebelde. E é justamente assim que Deus nos enxerga. Quando Deus livrou a Moisés da morte, Ele estava preparando a aula para amanhã, para o nosso seminário de missões. E Deus começou a falar muito comigo sobre planos, missões que Deus tem para o homem aqui na terra. E à medida que Deus ia falando comigo dessa aula de amanhã, o Senhor também falava comigo dessa palavra de hoje. Porque Deus tem uma missão para cada um de nós, irmãos. Antes de eu nascer, minha mãe não queria que eu nascesse. Depois que eu nasci, tudo que a minha mãe pôde fazer para poder manter bem em vida, minha mãe fez. Mas eu talvez poderia não ter nascido. Você talvez, a sua mãe tentou te abortar, minha irmã, meu irmão. Talvez você nem sabe, talvez sua mãe não teve coragem de falar para você que ela tomou um remédio para te abortar, porque ela não gostava do seu pai, porque o seu pai judiava dela, e ela não queria ter um filho do seu pai. Mas esse filho era você. Mas de alguma forma sobrenatural, ela tomou remédios, tomou ervas para abortar você. Mas passou o 7º mês, o 8º mês, o 9º mês, a mão de Deus segurou você, e você nasceu, porque Deus tinha um plano na tua vida. Egípcios estavam matando judeus, matando crianças hebreias, mas de alguma forma sobrenatural, Deus preservou a Moisés. A Bíblia diz em Hebreus 11, também diz em Êxodo 2, a maneira como Deus preservou Moisés. Uma criança chorando, criança chora, por 3 meses ninguém viu uma criança chorando. E além disso, quando a criança é colocada nas águas, Deus faz, a Bíblia diz em Provérbios capítulo de número 21, se me fala a memória, no coração do rei são como ribeiros de água, Deus que pode ele quiser. E Deus mandou aquela arca que estava o pequeno Moisés para nas mãos das empregadas, ou melhor dizendo, da filha e das empregadas da filha de Faraó, porque deixou um plano na vida de Moisés. Depois de 40 anos, Moisés achou que os seus irmãos entenderiam que Deus queria livrá-lo, e Moisés foi, matou um egípcio e enterrou na terra. A Bíblia diz que não entenderam, Moisés fugiu. Moisés fugiu, ficou 40 anos em Midian. 40 anos em Midian. Meus amados, 40 anos.
Não foram 40 dias, não foram 40 semanas, nem 40 meses, 40 anos. Mas o chamado de Deus, o plano de Deus, a missão de Deus para Moisés na terra ainda estava de pé. Moisés então sai um dia para poder apacentar as ovelhas do seu sogro Jetro. E a Bíblia diz que ele vê uma visão de uma sarça que ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Ele se aproxima da sarça para ver o que significava aquilo. Porque passou o tempo e o fogo estava queimando, o fogo estava ardendo, mas não estava queimando. Aí então Deus brada do meio da sarça e fala: Moisés. E ele diz: eis-me aqui. E o Senhor diz: tira-se dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Eu vi o sofrimento do meu povo. E ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos teus pais. E eu vim te comissionar para ir e livrar o meu povo. Depois de 40 anos, talvez parecia que Deus não tinha mais nada na vida de Moisés. Moisés não estava mais no palácio de Faraó. Moisés agora era um homem do campo, era um pastoreador de ovelhas. Ele não tinha mais a autoridade que ele teria se estivesse debaixo da nomenclatura da filha de Faraó. E de repente então parece que não tinha mais nada para Deus fazer com Moisés. E depois de 40 anos Deus chama Moisés novamente. E tem gente aqui nessa noite, talvez você está parada há 1 ano, há 2 anos, há 1 mês, há 2 meses. E o diabo está dizendo na sua cabeça: Deus não tem nada com você na sua vida. É mentira de Satanás. Se Deus te preservou, é porque Deus tem obra na tua vida. Quando os irmãos estão aí em cima e aqui atrás de mim, você já ouviu o testemunho do pastor Renê? E o testemunho de irmãos aqui, que amigos deles foram esquartejados talvez na sua frente, baleados, a cabeça estourada, miolos na frente dos nossos irmãos e de algumas irmãs que viveram no crime também. E a Bíblia diz que se cumpriu aquela prova do Salmo 91, 1000 caiu à sua direita, 10.000 do seu lado, e você não foi atingido. Para quem? Por quê? É porque Deus te preservou para a obra que Deus tinha na tua vida. E nós continuamente, constantemente ouvimos pessoas dizendo: eu sei que Deus tem uma obra na minha vida, eu já sou profeta para falar comigo, mas eu não quero, Deus vai ter que respeitar a minha vontade. E às vezes você ouve a irmã e o irmão dizendo assim: Deus vai ter que respeitar a minha vontade. Irmãos, olha que ponto de petulância que nós chegamos. Olha que ponto de arrogância que nós, seres humanos, chegamos. Nós não temos uma visão de quem é Deus. Quando o missionário Guilherme pregava no domingo passado aqui, ele estava pregando sobre o profeta Isaías. E ele foi falando da visão que Isaías teve. E, irmãos, no capítulo 1 de Isaías já começa dizendo: ai da nação pecadora. No capítulo 5 de Isaías diz: ai do que é o mal chamam bem. Ai de quem é poderoso para mostrar a bebida forte. Começa a falar ai. Até que Isaías então ele chega diante de Deus, ele tem aquela visão. Aí quando ele tem aquela visão, ele fala: ai é de mim. Nem ai da nação pecadora não. Nem ai de quem bebe bebida forte não. Ai deles também. Mas é ai de mim que eu vou perecer. Porque então Isaías não sabia quem era Deus. E nós aqui na terra, nessa nossa mente limitada, nós temos esse tipo de arrogância de dizer: Deus vai ter que respeitar a minha vontade. Deus vai ter que esperar. Se eu não quero, Deus não pode me obrigar. Irmãos, olha que petulância que nós temos, irmão. Se o seu filho de 5 anos, 10 anos dizer o seguinte: eu vou fazer assim, quero ver quem vai me obrigar. Você vira um tapa tão bem dado na cabeça dele, que ele vai girar igual um peão e cair no chão. E você fala assim: levanta com essa boca para ver se eu não te dou. É assim que você faz, irmão. E nós queremos fazer com Deus igual uma criança mimada faz com o pai. Um dia o meu cunhado evangelista Gerson, ele disse o seguinte: pastor, para de falar o que um pastor sofre. Ele falou para mim assim: se o senhor continuar assim, ninguém vai querer ser pastor. E irmãos, entenda bem o que eu vou dizer para você. A Bíblia diz que a voz de Deus é poderosa, quebra os cedros do Líbano, faz parir as costas. A voz de Deus troveja. Quando você ouve a voz de Deus, irmão, você vai tentar fazer igual Jonas, fugir para lá e para cá, e vai tudo começar a dar errado. Talvez a sua vida profissional está ótima, mas a Bíblia diz que adianta amigar o mundo inteiro sem perder a sua alma. Talvez você está ganhando, minha irmã, talvez está ganhando 10 mil por mês, talvez meu irmão está ganhando 12 mil por mês, mas você está fora da vontade de Deus. Talvez você está achando que é bênção de Deus. Desculpe, eu não estou dizendo para você que o seu serviço é do diabo, mas às vezes a prosperidade é tanta para poder cegar os seus olhos e você não conseguir entender o chamado de Deus. E você vai sendo cercado de bens. Tu
tudo vai dando certo, para parecer que Deus está com você. E não é porque você está cheio de ouro na sua casa guardado na gaveta que Deus está com você, não, irmão. Salomão estava cheio de ouro. A Bíblia diz que a prata não tinha valor no dia de Salomão, mas a Bíblia diz que Salomão estava desviado da vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus rejeitou Salomão. Qualquer pregador pode falar o que for, irmão. 2 Reis capítulo 23, a Bíblia diz que tinha imagem para mais de metro em Israel, que o rei Josias queria destruir, porque Salomão morreu adorando vaca, morreu adorando imagem, irmão. Qualquer pregador pode falar, na internet está lotado de pregador dizendo que Salomão foi salvo, é mentira. 2 Reis 23 diz que Josias teve que derrubar o tanto de imagem que Salomão deixou antes de morrer, irmão. Salomão não se arrependeu, tinha ouro. A Bíblia diz que o garfo era de ouro, prata era de ouro, mas morreu desviado, e agora está no inferno. O que adianta comer com garfo de ouro, ter uma marmita de ouro no seu serviço? Que adianta o seu carro ter roda de liga leve de ouro e você passar uma eternidade no inferno? Nada compensa você ser lançado para sempre da vontade e da presença de Deus. E às vezes Deus respeita a sua vontade, só para ver quão louco nós somos. Deus respeita. A Bíblia diz no livro de Jonas, é um livro de 4 capítulos, se não me engano, deve ter poucos versículos. Não sei se chega a dar 60 versículos. Mas Deus, a Bíblia diz para o Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai a essa grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. A Bíblia diz então que Jonas se levantou, a Bíblia diz, mas para fugir da face do Senhor. A Bíblia diz que ele foi comprar uma passagem no porto de Jope e queria ir para Tarsis. Diz a Bíblia Sagrada que ele entrou no navio, e a Bíblia diz então que Deus enviou um forte vento, e aquele vento, meu amado, a Bíblia diz que aquele vento parecia que despedaçar o navio. E todo mundo começou a clamar ao seu Deus. Olha quando você está fora do chamado de Deus. Tem muita gente que pergunta: pastor, minha vida espiritual está ruim, não consigo me levantar. Eu vou dizer para você o primeiro motivo da sua vida espiritual está ruim, assim. Não é porque você está desempregada, não. Não está desempregado, não. É porque você está fora da vontade de Deus. Todos os marinheiros clamavam ao Deus errado, todo mundo clamando. E a Bíblia diz que Jonas estava num profundo sono. Você vê todo mundo da igreja levantando a mão, adorando, clamando, e você num profundo sono. E enquanto você estiver fora da vontade de Deus, o barco vai parecer que vai tombar, que vai arrebentar, que vai quebrar tudo. E você, mesmo assim, não consegue ver isso. Pastor, o meu pai se desviou, minha mãe se desviou. Pastor, a minha esposa se desviou, meu marido se desviou. Pastor, meu filho estava na igreja, hoje meu filho está usando droga. Pastor, minha filha está na igreja, minha filha agora, pastor, eu não posso nem contar esse carnaval que a minha filha fez, pastor. Fiquei sabendo que a minha filha participou de um negócio de orgia e começa a chorar. Só que a sua filha tem 18, 19, 20 anos agora. Quando a sua filha se desviou, talvez ela tinha 7, talvez ela tinha 10. Talvez faz 10 anos que você está fugindo da vontade de Deus. E você só está sentindo o peso disso agora. Só está sentindo o peso disso agora, porque tem o tempo de plantar e tem o tempo de colher. A Bíblia diz assim, irmão: tem tempo de plantar e tempo de colher. Jonas estava num profundo sono. E o sono de Jonas era tão profundo que ele não conseguia ver que ia morrer, mano. A situação estava assim, Jonas estava a ponto de morrer, mas não conseguia perceber. E talvez você está assim. Você não consegue mais orar em casa. Você não tem força para vir num culto de terça-feira na igreja. Pastor, eu não consigo nem na terça, nem no ciclo de oração, nem na reunião da mocidade, nem de adolescente, nem malemar aparece de domingo, pastor. Nem domingueiro eu estou conseguindo ser, eu estou sendo quinzeneiro. Eu vi uma quinzena assim, uma quinzena não. Estou num estado terrível, pastor. Não sei porque eu estou assim. Antigamente eu orava, pastor, eu profetizava. Antigamente eu vivia num monte orando, pastor. Eu não pedi um culto de ensino, não pedi uma escola dominical, pastor. Pastor, o senhor lembra, né, pastor? O senhor sabe da minha história, né, pastor? O senhor sabe aí, pô, já faz 12 anos que eu estou aqui, 15 anos que eu estou aqui, pastor, 18 anos que eu estou aqui. O senhor conhece a minha história, né, pastor? Você sabe que eu era assim? Nossa, pastor, de uma hora para outra eu fiquei assim. Ninguém cai de uma hora para outra, irmão. Você pode deslizar, pisar numa banana e deslizar de uma hora para outra, mas cair não, irmão. Cair não. Sansão não caiu de uma hora para outra. Primeiro Sansão começou a tocar em animal morto, não podia tocar. Depois Sansão começou a se prostituir com as mulheres dos filisteus. Depois Sansão começou a mentir para Dalila e zombar com o que é sagrado, porque ele estava fazendo zombaria com Dalila. Além de zombaria, me diz que o zombador, que o esclarecedor é abominável. Além de zombaria, mentira,
Pior, mentira com coisa sagrada. Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz: ninguém seja profano como foi Esaú, porque profano é aquele que briga com coisa sagrada, aquele que desrespeita coisa sagrada. Então Sansão, além de zombar, além de mentir, além de se prostituir, ele fazia zombaria com coisa sagrada, que era o nazireado de Sansão. E se você tem o seu nazireado, não importa se ninguém aceita, se ninguém entende, se a sua esposa não te entende, se o seu marido não te entende, é o seu nazireado. O pai de Sansão podia beber vinho, mas Sansão não. O pai de Sansão podia cortar cabelo, mas Sansão não. O pai de Sansão podia tocar leão morto, mas Sansão não. Era algo de Deus com Sansão. Tem coisa que todo mundo pode fazer, mas você tem um chamado de Deus. Você é separado de uma forma sobrenatural. Jonas diz que Deus fizesse a vontade dele. E nós queremos que Deus faça a nossa vontade. Irmãos, eu sou pastor, eu não estou falando com soberba que eu tenho 28 anos, não. Eu estou dizendo que do tempo que eu sou pastor, vira e mexe você encontra alguém dizendo: Deus vai ter que respeitar a minha vontade. Deus vai ter que respeitar. Porque eu não quero agora, Deus vai ter que me respeitar. Você tem uma criança, a criança está com febre, a criança não está bem. E você vai no médico e fala assim: olha, está com uma virose assim, tudo é virose, né? Quando o médico não consegue explicar, tudo é virose. Ó, tá com uma virose aí, eu vou dar um xarope tal. E ele dá o xarope. Aí você pega a criança, tem 1 ano e meio, irmão. Quem já teve criança como os meus filhos já foi criança, você sabe como é que é. Chega uma criança não quer, você segura a boquinha da criança assim e enfia a goela dentro. E a criança começa a chorar. Nem assim, mamãe? Sim ou não? Sim. É assim que a gente faz. A gente segura a boquinha dela, aperta assim para abrir o biquinho, né? Porque não dá de segurar o rosto. É assim? E você faz assim, e quando ele faz o biquinho, você toma a goela dentro. É pro bem da criança. Mesmo que a criança não queira, mesmo que possa ser um pouquinho amargo, é para o bem da criança. E tem remédio que Deus está querendo dar para a gente, que a gente não está aceitando, mas é para o nosso bem. Tem remédio, como diz Jeremias, está sendo amargo, mas lá dentro vai ficar doce, vai ficar bom. E nós não estamos entendendo que Deus quer o nosso bem. Se Deus deixar você seguir a sua vontade, sabe o que você vai fazer? O que Jonas fez? Jonas era egoísta. Ele ficou mais preocupado com aquela boboeira que dava sombra para ele do que com 120.000 homens que iriam morrer e iriam para o inferno. Talvez você fale: Deus, eu tenho que respeitar a minha vontade. Olha pela sua vontade. Estamos em 2023, em março de 2023. Quantas almas você ganhou no ano passado? Não, nem esse ano, no ano passado, o ano inteiro. Quantas almas que você trouxe para a igreja, que está na igreja, se batizou nas águas da igreja? Quantas almas você trouxe no ano passado? Pastor, sabe como é que é? Porque a gente tem que trabalhar bastante. É por isso que Deus não pode deixar na nossa mão. Porque a gente só pensa em nós, irmão. Trabalhar, ganhar, conquistar, trabalhar, ganhar, conquistar. E as almas que Jesus pagou o preço por ela. Deus não pode fazer a sua vontade, porque a sua vontade é egoísta. Deus não pode fazer o seu querer, porque você só pensa em você. Quando as pessoas: eu não quero ser desse tipo de direção, não, porque dá trabalho. Eu não quero trabalho. Não quer ser de mocidade porque dá trabalho, não quer ser de operador, eu vejo presbítero no espaço, dá trabalho. Pastor, então, a gente só falta fazer assim, ó, cruz credo. A gente só falta fazer isso, irmão. Só que você que não quer ser pastor, se o seu filho é salvo, se a senhora, se o senhor é salvo, é porque algum pastor cuidou da sua alma, é porque algum pastor cuidou do seu filho, que algum pastor cuidou da sua filha. Alguém que decidiu renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Quem está entendendo diz amém? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi chamado pelo Senhor. E quando ele mandou Ananias falar com Paulo, Ananias já foi falar: Paulo, quem me apareceu foi mesmo Jesus que apareceu para você no caminho de Damasco. E ele mandou falar o seguinte: que você vai ver o quanto importa sofrer pelo nome dele. Essa foi a promessa de Paulo. Né, Renatinho? Chega assim, ó. Renatinho, assim que diz o Senhor: tu vai para o campo missionário e vai levantar paralítico, com o seu louvor cego vai ver. Grande é o mistério de Jeová na tua vida. Hoje em dia é assim, né? Daí, opa, eu vou. Agora chega, ó, você vai lá para Tailândia, você vai lá para a Coreia do Norte e você vai ver o quanto você vai sofrer pelo nome de Jesus. Quer ir? O chamado de Paulo foi assim. Primeiro dia, eu vou mostrar para Ananias o quanto é importante e necessário de sofrer pelo meu nome. E vocês conhecem a história do apóstolo Paulo, irmãos? Em Atos capítulo número 14, Paulo chega em Listra. A Bíblia diz que ele então ora por um paralítico, que é paralítico de nascença, e ele levanta
Ele levanta e começa a andar, os homens vão poder adorar Paulo e Júpiter, Paulo e Barnabé, colocando o nome de Mercúrio e de Júpiter. Aí então a Bíblia diz que Paulo rejeita a adoração, vem alguns judeus invejosos e apedrejam Paulo. A Bíblia diz que Paulo está como morto de tanta violência do povo. Depois vocês veem em Atos 16, Paulo de novo pregando, se eu não me engano, em Filipos, Paulo pregando, e a Bíblia diz que Paulo foi açoitado em praça pública e depois levado para a cadeia e passou a noite preso, pés e mãos amarrados no tronco, diz a Bíblia, mas Paulo continuava adorando o Senhor. E você vai ver o tempo todo, quando chegar lá em Atos 20, 21, quando Paulo vai para Jerusalém, a Bíblia diz então que o povo bate tanto em Paulo, que a Bíblia diz que por causa da violência, tiveram que carregar Paulo nas escadas. Essa era a vida do apóstolo Paulo. Mas sabe o que ele disse? Isso aconteceu em Atos 21. Apanha, bate, apanha, o povo bate daqui, Paulo apanha de lá. Aí quando chega em Atos 26, Paulo vai passando pela mão de Festo, de Félix, os governadores, até Paulo chegar diante do rei Agripa em Atos 26. Aí então Paulo começa a dizer a experiência dele. E Paulo começa a falar: rei Agripa, tu crês nos profetas? Eu bem sei que tu crês. Eu vou te dizer então como é que foi o meu chamado. Então Paulo diz como que o Senhor encontrou com ele, como ele encontrou com o Senhor no caminho de Damasco. E ele vai dizendo que o Senhor disse para ele: levanta-te, porque eu vou te enviar para os gentios, para conduzi-los das trevas para a luz, das potestades de Satanás para Deus. É quando chega no verso 19 de Mateus 26, Paulo fala o seguinte: e eu não fui desobediente. Irmãos, pela misericórdia de Deus, não por causa de mim, pela misericórdia de Deus, entre livros, bíblias, enciclopédias e comentários bíblicos, eu devo ter uns 500 lá em casa. Mais ou menos isso. Entre bíblias, livros, comentários, dicionários bíblicos, eu devo ter mais ou menos uns 500. Já fiz teologia, já fiz o curso básico e o médio. E a gente estuda tanto, irmão. E Deus começou a falar comigo nessa palavra: desobediente. Se eu fosse dar o tema para essa mensagem, seria desobedientes ao seu chamado. Olha o que Paulo sofreu, irmãos. Em 2 Coríntios capítulo 11 ele fala, 2 Coríntios 11, verso 23 e 20, ele começa a dizer: sofri naufrágio, perigo de salteadores. E começa a fazer a lista, irmão. Uma noite, um dia eu passei no abismo, que foi na profundeza do mar, passou um monte de coisa, irmão. Apanhou, fui açoitado, passei perigos de examinação, perigo entre falsos irmãos. Irmãos, era a vida de Paulo. Era a vida de Paulo. Só que ele fala para o rei Agripa: e Deus me chamou. Eu sei tudo que eu tinha que passar, sei que eu vou passar ainda. E ele disse: mas eu não fui desobediente. Talvez você canta bem, minha irmã. Talvez você prega bem, meu irmão. E no seminário de missões eu estava conversando com os irmãos. Desde que eu era criança, tinha aquela brincadeira: cada macaco no seu galho. E está cheio de macaco fora do seu galho. Está cheio de macaco fora do seu galho. Talvez você está cantando na igreja, mas não é só o que Deus quer para você, ou talvez nem é o que Deus quer para você. Eu comecei a tocar em 1995, aqui no ministério. Quando eu iniciei o ministério, comecei a tocar. E toquei em 95, toquei até 2005. Eu não me lembro se foi até 2010, eu me lembro. Mas aí então meu filho já sabia tocar. E tinha gente que tocava 3 vezes melhor do que eu. E eu sou um pastor. Chegou uma hora que Deus falou o seguinte: o que você está fazendo aí? Eu estou tocando. Eu gosto de tocar, gosto de levar. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Não precisa de você aí. Já tem quem toque, já tem quem canta. Você é pastor. Vai discipular, vai pastorear, vai visitar, vai auxiliar as almas. E eu poderia estar cantando e tocando até hoje, irmão. Eu me lembro que teve um culto, que a Nair chegou, acabou o culto. Eram hinos antigos, irmão, mas foi tanto poder de Deus naquele dia. Estava eu na guitarra, o César Inácio no contrabaixo, não me lembro quem estava na bateria. Eu lembro que acabou o culto, a Nair falou assim: pastor, mas que culto hoje, que louvor, pastor, nossa, mas que presença de Deus. Aí você fica: eu acho que o meu lugar é aqui. Você sabe que o seu lugar não é ali. A sua vontade é ficar ali, mas a vontade de Deus é que você fique lá. Nós queremos fazer o que nós queremos fazer. Jesus Cristo, quando ele estava no Getsemane, a Bíblia diz que Jesus, em Filipenses 2, a Bíblia diz: Jesus, embora sendo Deus,
não teve por usurpação o ser igual a Deus, não ficou se auto-exaltando, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, até chegar à forma humana, e achando em forma humana foi obediente até a morte, e morte de cruz. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9, que Jesus Cristo, a Bíblia diz que embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, para depois de morrer e ressuscitar, ser aperfeiçoado como o autor da eterna salvação de todos que lhe obedecem. Agora, por um pouquinho, irmãos. Jesus, o Criador das galáxias. A Bíblia diz que a Bíblia não diz que ele se ajoelhou. A gente se ajoelha. A Bíblia diz que ele se prostrou, Michael, com o rosto em terra. Se prostrou. E quando ele se prostrou, ele fez essa oração: se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito o que eu quero, e sim o que o Senhor quer. E o que a Bíblia diz em Isaías 53? O que o Senhor queria? A Bíblia diz: agradou a Deus moê-lo por causa dos nossos pecados. Em João 6, verso 31, diz que só o seguinte: em João 6, ele falou: olha, eu desci do céu, não vou fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eram duas vontades ali, irmão: a vontade do Pai do céu e a vontade do Filho na terra, que esvaziou-se e assumiu forma humana. Agora, Jesus Cristo, ele não falou o seguinte: eu estou aqui na terra e tenho livre-arbítrio, não pequei até hoje, estou 33 anos aqui e nunca pequei, agora eu não vou para a cruz, não. O Senhor vai ter que esperar a minha vontade. Você tem que respeitar a minha vontade, porque não pequei. Nós somos um bando de pecador, irmão, comedor de farinha, peca de manhã, de tarde à noite. A irmã que diz: pelo menos eu nunca vi pornografia na minha vida. Amanhece 7 horas da manhã, vai até 11h30 da noite murmurando. Tudo um bando de pecador, irmão. Se Deus for pegar a nossa vida, colocar, irmão, num telão do juízo final, falar: eu posso mostrar a sua vida aqui, minha senhora, meu senhor? Não faz isso não, Deus, faz isso não. Porque a nossa vida, irmão, é cheia de pecado. Não estou falando pecado grosseiro, mas não tem esse negócio, irmão, pecado grosseiro e pecadinho, irmão. Pecado vai levar para o inferno e ponto final. Existe nomenclatura de pecado grande, mas eu estou dizendo o seguinte: quando fala de pecado, pecado pequeno ou pecado grande, é inferno do mesmo jeito, irmão. É inferno do mesmo jeito, não tem conversa. E nós cheios de falhas e de pecado, um murmura, outro grita, outro no trânsito xinga, outro rouba a Deus no dízimo e na oferta. Aquele que ele vem com 38, irmão, vem com AK-47. Esse mês eu vou pegar mais um dízimo aqui para mim. Vou pegar mais uma oferta também. Vem com AK-47, viu? Ele vem poder fazer um assalto a Deus na mão armada. Irmão, nós estamos nesse tipo de vida e queremos dizer que Deus vai ter que respeitar a minha vontade. Talvez nós precisamos de aceitar Jesus de novo. Talvez você disse que você é servo, que você é serva de Deus. Lucas, Jesus Cristo fala assim em Lucas: por que vocês me chamam Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Quando a gente ora, não é assim, irmão? Quando vai cantar um louvor: Senhor, eu quero viver por onde corre o rio das águas que saem, quero ganhar todo meu ser. Mas o hino começa assim: Senhor. Senhor no hino, Senhor na pregação, Senhor no jogral, Senhor para tudo quanto é lado. Mas quando Deus fala: faz isso, isso não. O Senhor vai ter que respeitar a minha vontade. Mas tem a mão indo para o inferno: se vira! Você vai ter que respeitar a minha vontade. Aí não chama mais Jesus de Senhor. Pastor, mas o Senhor não sabe, o Senhor não sabe o estado que eu estou. Talvez você está assim, meu irmão, dizendo: não sabe o estado que eu estou. Talvez o seu estado está sempre por causa da desobediência. Quando a gente sai de dentro da vontade de Deus, tudo começa a dar errado. Você não consegue mais força para orar. Eu me recordo, quando eu era da Igreja Evangélica Quadrangular, em 1994, 95, eu participei de uma Assembleia Geral. E tinha um diácono lá que ele andava sem camisa, ele bebia vinho, era um tribulado. E aí, ele falou para mim, na Assembleia Geral, 250 pessoas.
naquela Assembleia Geral. O fulano não estava no dia, o bêbado, o que gosta da pinguinha, não estava. E aí o pastor fez uma eleição sem ele estar. E o pastor falou, ó, quem aqui é contra o fulano de tal ser diácono? Ele perguntou e respondi, falei eu. Então você vem aqui na frente e fala por que você é contra. Lá vai eu. E eu falei, eu sou contra porque a Bíblia diz que o diácono não pode ser dado ao vinho. E ele falou que a boca dele que ele deve vir. Fora das coisas que ele falou, que eu sei da boca dele. Aí uma irmã gritou do meio, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Eu não estou falando que eu não tenho pecado. Eu falei que eu vim aqui perguntar por que eu sou contra dos pecados. E porque ele falou, parecia com o padre do Sinédrio. Acabou o culto, eu saí assim, é tribulado, carnudo, eu vejo a vida dele. Não ora, vive aí andando sem camisa, o tribulado. Bebe, falou com a boca dele que bebe, vai limpar, ele tá cheio de mulher de biquíni, calcinha, sutiã, biquíni, esse é o nome que dão. Vem falar agora, vou ficar baixando pilantra, vou nada, irmão. Saí assim, e eu falo mesmo. Só que ele não estava presente no dia. O pastor fez uma burrada de propor a eleição dele sem ele estar. E eu segui a burrada do pastor, era novo convertido. Devia ter uns 3 anos de crente, em 1994. 3 anos de crente, novo convertido. E eu estava aprendendo que tem que pregar contra o pecado. E aí, irmãos, naquele tempo em Camboriú era muito poder de Deus. Não era comércio, dinheiro, era muito poder de Deus. E eu fui para um congresso. E cheguei lá, irmão, era muito poder de Deus. Era muito poder, mas era muito poder. Naquele tempo era poder, irmão, era poder. Hoje em dia tem que pôr um monte de fundinho, não acontece nada. Era poder de Deus. Coisa fantástica. Mas no meio daquele poder, eu estava vazio. Quando eu fui em 94, eu mergulhei, era muito poder. Quando chegou em 95, eu estava amarrado ali. Imagina o peão. E Deus falou o seguinte, você vai chegar lá em Campinas e você vai na casa dele pedir perdão por ter falado dele sem ele estar presente. Ah, vou nada. Ele que está errado e eu que vou lá. Você vai lá. Porque você não devia ter falado sem ele estar presente. Você falou, tinha da igreja inteira sem ele estar presente? Ah, Senhor. Eu não estou falando de você pedir perdão dos pecados dele. É só pedir perdão de você falar sem ele estar presente. Eu não preciso de falar que os pecados dele estão certos? Não. Está errado? Então lá vai eu, irmão. Cheguei na casa dele. Ô, diácono discipulado! Não foi assim, né, irmão? O irmão seria, né? Ele merecia, né? Discipulado, né? Tinha que pedir perdão aí. E aí fui eu lá. Ó, eu queria pedir perdão. Não estou dizendo que eu concordo com as coisas que o irmão faz. Eu queria pedir perdão que eu não devia ter me expressado perante a igreja, seu irmão está presente. Acabou, irmãos. No outro dia eu senti o poder de Deus de novo. No outro dia, irmão. No outro dia. Pastor, mas ele não é o discipulado que bebia, que ia pra praia, veio mulher de calcinha, veio mulher de biquíni. Ele que é o discipulado sensual, perturbado. Era, mas não me dá direito de fazer coisa errada. Pedir perdão, irmão. Parece que 40 capetas saiu de dentro de mim. Eu me senti um alívio. Eu falei, vou continuar pregando o pecado, contra o pecado. De preferência, eu vou até sair da igreja. Foi o que eu fiz, eu vou até sair da igreja. Eu quero pregar contra o pecado, não vai dar não. Eu prego contra o pecado até hoje. Mas Deus me ensinou caminhos dentro da vontade dele. Aleluia, glória a Deus. Às vezes você está fazendo coisa do seu jeito e você ainda está reclamando. Ah, mas eu fui fazer a vontade de Deus, eu também fui fazer a vontade de Deus. Perante o altar do Senhor, defender a santidade de Deus diante de um tribulado, perturbado, que não se vê nem para ser cooperador quanto mais diácono. Não! O pastor Paulo chamou Pedro a atenção, um homem da envergadura do apóstolo Pedro, mas um tribulado daquele, irmão. E até hoje, se bobear, ele está pior do que estava. Que é uma igreja que vai, do jeito que vem, vai. Só que nós temos que fazer a coisa dentro da vontade de Deus. E quando você começa a fazer as coisas do seu jeito, a sua vida começa a ficar travada. Travada! 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 É Deus. Está cheio de vídeo na internet como destravar sua vida financeira, como destravar aquilo, e como destravar sua vida espiritual. Só tem um jeito: saindo da rebeldia e entrando para dentro da vontade de Deus. 1 Samuel 15, versículo 22 e 23. Porventura tem tanto prazer Deus em te oferecer sacrifício do que se obedeça à sua vontade. 23, porque o pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria.
O desobediente, a Bíblia chama de feiticeiro. E na sua cabeça você está morrendo e vai para o céu. E você pensa que crente não morre, meu querido. Eu fiquei sabendo de uma história triste na semana passada, não vou só no meu irmão. O evangelista me contou de uma pessoa que trabalha na empresa onde o evangelista trabalha. E o irmão estava indo para um lugar, com a família dele, estava um certo número de pessoas dentro do carro. E parece que o carro bateu, capotou. Esse homem conseguiu sair do carro e conseguiu livrar a menininha dele de 2 anos de idade. Isso aqui não é ilustração, não é história com ele. Aconteceu. O evangelista lá conhece a pessoa. E ele conseguiu livrar a criança de 2 anos de idade. Quando ele voltou para o carro para tentar pegar a esposa dele, para tirar do carro a esposa, se não me engano, a sogra. E mais outras pessoas estavam dentro do carro. Ele foi chegando dentro do carro, o carro explodiu na frente dele. E a mãe dele e a sogra dele morreram queimadas na frente desse irmão. Na sua cabeça, a crente não morre. O pastor Luiz Antônio, homem de uma envergadura espiritual muito grande, morreu queimado no acidente da TAM. Porque até o arrebatamento você quer fazer desse jeito. Deus não pode voltar agora, não casei ainda. Você nunca ouviu alguém dizendo isso? Deus não pode voltar, porque eu não casei ainda. Você prefere casar do que ir para o céu? Não, Deus não pode voltar, eu não terminei minha faculdade. Você prefere fazer faculdade do que ir para o céu? Então você não pode ir para o céu mesmo não. Se a sua faculdade vale mais do que o sacrifício de Jesus para nos colocar no céu, você não merece o céu mesmo não. Fica com a faculdade. Se você está de olho naquele rapazinho de olho verde, você está de olho naquela irmãzinha de olho verde, uva, aquele cabelo encaracolado até nas coxas. Ai, Jesus pode voltar para mim pegar aquela irmãzinha e casar com ela primeiro. Pegue ela e fique aqui, porque eu quero subir para o arrebatamento. Até voltar, Jesus não está podendo voltar. Se encontra com um monte de irmão. Deus não pode voltar ainda não, Jesus não pode voltar ainda não. Você não conhece, você nunca ouviu ninguém falando isso? Você nunca ouviu alguma irmã? Não, mas não está salvo, Jesus não pode voltar ainda. Jesus não pode voltar. Jesus não pode voltar. Jesus vai ter de esperar a vontade da madame. Que tipo de Deus é esse que você serve? Que tipo de Deus é esse que a gente serve? Que Deus fala, levanta e vai na casa do João que está desviado fazer uma visita. Não vou não, senhor. O João é chato. Levanta, vai na casa do Antônio fazer uma visita. Não vou não. O Antônio saiu da igreja porque ele quis, o Antônio é frangado. Levanta, vai na casa da Maria fazer uma visita. Mas a Maria, eu vi ela batendo de frente com 3 irmãs aí. Não foi assim com Ananias? Ananias, levanta e vai para a rua direita. Você vai lá para um homem chamado Saulo. Senhor, mas eu ouvi falar dele, que ele está matando aqueles que creem no seu nome, e veio com carta dos sacerdotes para poder levar preso quem encontrasse aqui. Senhor, resumindo, Senhor, tem certeza? Acho que não dá para ir não. E o Senhor disse, levanta e vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Para você ele é um matador, para mim ele é um apóstolo. Para você ele está perseguindo o crente, para mim ele é um apóstolo. Porque Deus não vê como o homem vê, irmão. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Chegou o momento, irmãos, da gente decidir se Deus é nosso empregado ou se nós somos servos de Deus. Tem muita coisa que Deus está pedindo para muitos homens e muitas mulheres, e nós não estamos conseguindo ouvir a voz de Deus. Eu estava no ano novo, no culto de ano novo na casa do Guilherme, com eu, pastor Renê, alguns irmãos e irmãs estiveram lá, diante de todo mundo. Eu disse a ele, olha Deus, precisamos de trazer o evangelista Gerson de volta. Deus de mandar alguém para lá. Olha Deus, eu vou te dar. Falei assim, pastor Renê, você estava conosco, tem testemunho. Eu falei, vou te dar 2 semanas para você poder orar. 2 semanas. Pede confirmação para Deus. E ele e a esposa dele gostam de orar de madrugada. E começaram a orar. Levantava 4 horas da manhã e ia orando. Levantava 3 horas e orando. Porque tem coisa que Deus não confirma porque a gente nem pede. A gente sabe qual vai ser a resposta. Ele começou a pedir, passou a primeira semana. Deus já deu uma confirmação. Depois foi para a segunda evangelizada. Depois ele me ligou, pastor, Deus já deu 3 confirmações, pastor. Ele não me contou como é que foi as primeiras. Mas quando chegou na terceira, ele falou assim, pastor, aqui em casa minha mulher não vive falando de diabo, e nem a minha filha. E Deus deu confirmação para a filha dele, primeiro deu um sonho, a Elisa tem 9 anos. Deus deu um sonho para a Elisa. Depois Deus deu a segunda confirmação, isso em 2 semanas. Depois Deus deu a segunda confirmação. Aí quando chegou na terceira, ele falou, Senhor, se for do Senhor mesmo, vou pedir um negócio que não acontece aqui em casa. A minha mulher e a minha filha vai ter que falar do diabo no mesmo dia, aqui em casa. Eles viram uma programação de algo que estava acontecendo na internet. E a mulher dele falou assim, bem, é o diabo. Mais ou menos assim. E depois virou a filha dele, pai, é o diabo.
Mas isso é muito fácil, eu vou falar só por causa disso. Já tinha duas confirmações antes. Vamos para a quarta. Se for de Deus, ele assina a carteirinha, assina o regime aberto, RA. E ele foi falar com o juiz do fórum de Arthur Nogueira. Tudo isso dentro da sua semana. Foi falar com o juiz do fórum de Arthur Nogueira. Olha, acabei de sair, mas eu preciso ir para o Maranhão, para poder dirigir uma igreja do nosso ministério no Maranhão. E o juiz, eu vou mandar isso para o Ministério Público. O Ministério Público não sabe quem que é ele. Ou talvez sabe se envolve pessoas de lá, não sei se o Ministério Público da onde que é, né? Mas se envolve pessoas de lá ele fazia sequestro nas casas, tráfico e sequestro. Imagina como todo mundo gostava dele em Arthur Nogueira. Pergunta para o Rodrigo o tamanhozinho de Arthur Nogueira. E aí então ele vai, eles mandam documentação, passado mais ou menos, não me lembro, 6 dias, o juiz fala, vai ter que esperar um tempinho. Aí então, o juiz, ele volta para falar com o juiz diz para ele, ele pergunta, e aí, vai poder mandar a minha carteirinha para me assinar lá no Maranhão? Ele vai perguntar para o juiz diz, a sua carteirinha já está no Maranhão, e você tem até o último dia de março para pisar o pé lá e assinar sua carteirinha lá no Maranhão. Quem está entendendo que quando Deus quer agir, operando Deus quem impedirá? E tem coisa que Deus já falou para você e para mim, mas nós queremos que seja do nosso jeito. Jesus Cristo orou que não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. E sabe como que você ora? Senhor, eu vou, mas não do jeito que o Senhor quer, tem que ser do jeito que eu quero. O Filho de Deus disse, não como eu quero, mas como o Senhor quer. E nós, os pecadores, dizemos, não como o Senhor quer, como eu quero. No tempo que eu quiser. Quando eu acabar a minha faculdade, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquilo. Irmã, quando você está pensando, o Guilherme já pisou o pé lá. Quarta-feira ele já chegou no Maranhão, já está lá no Maranhão, para poder fazer a obra de Deus. Enquanto nós estamos pensando o que a gente tem para poder perder, irmão, o que a gente tem para poder fazer, irmão, tem gente que está passando na nossa frente, e Deus pega o último e põe primeiro, ele diz que os últimos serão primeiro, e Deus pega o último e põe primeiro, irmão, só para poder mostrar para nós que nós estamos esperando Deus fazer a nossa vontade, e a vontade de Deus que tem que ser feita, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Muitos de nós não podemos orar a oração do Pai Nosso, porque na oração do Pai Nosso a gente tem que orar dessa forma, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós queremos orar dessa forma, queremos pedir que Deus faça a vontade dele na nossa oração, mas nós somos hipócritas, nós fazemos esse tipo de oração, quando chega a hora, irmão, da gente fazer aquela entrega para fazer a vontade de Deus, aí, não, mas não é assim também, né Deus? Mas não é assim também, espera um minutinho aí, espera um bocadinho aqui, deixa eu me ajeitar. Eu me lembro que o irmão Arão, lá de Buriticupu, que é índio, o irmão Arão e o irmão Moisés estavam os dois brigando, o Arão e o irmão dele, 2 índios brigando. O evangelista Gerson que o Moisés chegou por cima e começou a brigar, ele estava dando murro no Arão por cima. O evangelista Gerson disse que o Arão falou assim, calma, espera um pouquinho, deixa eu me ajeitar primeiro. E Deus fala, vai e faz isso. Não, mas deixa eu me ajeitar primeiro. E o tempo passa muito rápido e você não percebe. Essa semana eu passei por 2 médicos. E semana que vem tem mais 2 médicos. O Paulo César falou, pastor, passou do 40, é assim mesmo. Só que eu quero encerrar aqui com a palavra que Deus me deu para eu poder explicar no seminário de missões para os irmãos amanhã. Quando Moisés morreu, ele tinha 120 anos, mas ele cumpriu a tarefa dele. Quando Paulo estava para morrer, a Bíblia não diz a idade dele, diz para Filemão, eu, Paulo, velho. A Bíblia diz que Paulo estava para morrer, e Paulo disse, combati o bom combate, cumpri a minha carreira, e guardei a fé. E ele diz, desde agora já estou preparado para ser oferecido e ser morto, e ele foi derrolado. João Batista não chegou talvez nem na metade da idade de Paulo, porque a Bíblia diz que João Batista era só 6 meses mais velho que Jesus, está na Bíblia. João Batista era só 6 meses mais velho que Jesus. E antes de Jesus completar o seu ministério de 33 anos, João Batista foi derrolado. Mas a Bíblia diz em Atos 13:25 que João Batista, quando estava perto de cumprir a sua carreira, começou a pregar acerca de Jesus Cristo. Ele morreu cedo, mas cumpriu a missão de Deus para a vida dele nessa terra. Paulo recebeu uma missão e cumpriu essa missão. Jeremias recebeu a missão e cumpriu essa missão. Estevão, ele morreu cedo demais, irmão, mas ele cumpriu a missão dele.
João Batista foi degolado, mas cumpriu a missão dele. E você, Deus tem uma missão para você. Nós não caímos nessa terra de paraquedas. Não! Pastor, mas eu queria um pouquinho de luxo, só isso que eu queria, pastor. Assim que eu saí da igreja do Evangelho Quadrangular para poder pregar a santidade, essa doutrina, eu recebi uma proposta da igreja pentecostal chama Divina, de um dos fiscais da igreja. Isso em 1995, antes de eu me unir com o pastor Eugênio e o pastor Valdir para a abertura de Deus da Fé. A primeira pessoa, esse fiscal, falou para mim o seguinte: você vai pastorear uma igreja na Bahia, começar com 3 salários mínimos e já tem 80 membros lá. Opa, é o que eu queria, né? Mas Deus falou, não é o que eu quero, é o que você quer, não é o que eu quero. Eu disse, obrigado, irmão, Deus te abençoe. A igreja já tinha membros. Era uma igreja de doutrina. Naquela primeira igreja de doutrina já ia entrar pregando numa igreja de doutrina, recebendo 3 salários mínimos e já tinha 80 membros. É só chegar e fazer o discipulado e preparar os obreiros. Deus disse, mas não é o que eu quero para você. Você vai começar do zero, sem receber salário. Você vai se virar. Você vai arregaçar a manga e vai trabalhar. E eu vou cuidar de você. E quem é mais velho nesse ministério sabe como é que foi a minha história da minha esposa. Mas Deus cuidou e está cuidando de nós até hoje. Porque eu abri mão da minha carreira profissional. Quem quiser eu mostro a minha carteira profissional para você ver como que eram os meus aumentos. Está assim, ó, aumento, né? A maioria por decidir, está assim, ó, por mérito. Eu sei do meu potencial profissional. E eu disse, seja o que o Senhor quiser. E eu vou dizer, irmão, não estou falando com soberba isso aqui que eu vou dizer, não. Não é soberba, não. Tem irmãos que têm uma dificuldade para poder pagar isso para o seu filho. Os meus filhos estudaram em ótimas escolas. Depois saí daqui do bairro e foi para o Dom Barreto. Depois do Dom Barreto, o meu filho fez 2 anos no Carlos Gomes. A mensalidade que eu pagava, a secretária disse, o que o senhor paga aqui não paga nem a aula do professor. Ela disse, com a boca dela, estava aí o Wesley, primo do presbítero Alex. Ela quis dizer o seguinte, a escola está pagando para o seu filho estudar aqui? Sim, o meu filho estudou no Carlos Gomes, com a escola pagando para o meu filho estudar no Carlos Gomes. Saiu da boca da secretária. E eu sei as mensalidades do povo, eu sei quanto eu pagava, né? Eu pagava R$170 de mensalidade para quem morreu. Era pago isso, R$170. E depois de lá, meu filho foi para a faculdade, a minha filha foi para a faculdade. Mês passado, para a glória de Deus, a minha filha se formou. Agora a minha filha é uma doutora, é uma psicóloga. E sabe como é que aconteceu tudo isso? Sem eu ter dinheiro. Eu não paguei uma mensalidade da faculdade da minha filha. Deus, enquanto eu fui fazendo a vontade de Deus, Ele diz, buscar em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Eu comecei a chorar quando eu vi a minha filha subindo para receber o diploma. Já tinha visto o meu filho recebendo o diploma de faculdade. E agora eu vejo a minha filha. E eu sabia que não tinha nada da minha mão. A Bíblia diz, tudo vem de Deus. Nós somente tornamos para Ele. Deus quer salvar o teu marido, minha irmã. Deus quer salvar a tua esposa, meu irmão. Deus quer libertar o teu filho, a tua filha, minha irmã. Mas Deus está dizendo, vem e faz a minha vontade. Vem fazer o meu querer. E eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar da tua família. Eu vou cuidar da tua alimentação. Eu vou dar uma escola boa para o teu filho. Eu vou salvar o teu marido. Eu vou resgatar ele das drogas, da prostituição, da bebedeira. Igual eu fiz com o Renê, igual eu fiz com muitos outros. Eu vou fazer com ele também. Então somente se entrega para fazer a minha vontade. E quando estamos fora da vontade de Deus, o demônio não obedece a gente, irmã. Você está fazendo campanha de 21 dias, e seu marido continua ruim, teu filho continua ruim, porque você está orando fora da vontade de Deus. A Bíblia diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, mas o que faz a vontade do Pai. Começa a fazer a vontade de Deus, e Deus vai cuidar de tudo. A sua oração está travada, porque você está fora da vontade de Deus. Minha irmã, meu jovem, minha jovem, meu Senhor. Pastor, até que o jovem está dizendo, sim, eu comecei a pastorear, eu tinha 24 anos de idade. Eu era jovem, eu tinha 24, a minha esposa tinha 21 anos de idade. E se passaram 28 anos.
E eu estou tentando fazer dia após dia a vontade de Deus. Porque eu sei que nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que obedece à vontade do Pai que está no céu, se coloque de pé. Talvez, meu irmão, você está em cima dizendo, essa mensagem está falando para mim. Talvez você está assim, irmão. Se você acreditar que sou eu que estou falando, é eu que estou falando para você. Se você acreditar, Paulo diz em Tessalonicenses, porque Paulo fala assim em Tessalonicenses, porque vocês obedeceram a nossa palavra como Deus falando, e em verdade era Deus falando. Porque muita gente crê que o pastor está falando da parte de Deus, quando o pastor passa a revelação. Ó, a Dayana está vindo ali, a baianinha abençoada, está com uma infecção no útero, não contou nem para o Rafael, mas ela já está urinando sangue faz 2 semanas. Ai, e as pessoas vêm para frente chorando, nossa, Deus, eu sou pastor, é Deus. Quantas irmãs que é o do pastor? É Deus na tua vida, pastor. É Deus. Quando a gente fala o que nós queremos ouvir. E quando a gente não fala o que a igreja quer ouvir, aí não é Deus. Quando a gente não fala o que nós queremos ouvir, não é Deus. Aí foi o pastor. Mas mais uma vez Deus está falando com você, minha irmã, meu irmão, minha jovem, meu rapaz, que Deus está chamando você já faz tempo, e você está arrumando atalho, você está arrumando jeito de se esquivar, e você ouve essa pregação hoje aqui, você está assim, nossa, Deus está falando comigo, cheguei aqui, eu vou conversar com a minha esposa, em casa eu vou falar com meu pai, com a minha mãe, Deus está falando comigo, só que você não vai fazer nada essa noite. Chegar amanhã você continua do mesmo jeito. Você não vem na escola dominical amanhã do mesmo jeito. Chega atrasado, o culto já começou o louvor, chega atrasado, nem chega antes para poder orar. Você não vai em busca das almas, Deus está mandando você buscar as almas. Porque Deus vai ter que respeitar a sua vontade. Afinal de contas, você é Deus. E Deus não passa de um capacho seu. Deus vai ter que respeitar a sua vontade. Não é assim que esses pregadores alucinados, aloprados ensina que Deus vai ter que fazer? Não é assim que o Edir Macedo fala? É assim que o Valdomiro Santiago fala? E aonde chegar essa mensagem? Não é assim que esses falsos profetas ensinam que Deus vai ter que fazer? Guarde o que eu vou dizer. Deus é o Pai e nós somos os filhos. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Ele é o Criador e nós somos as criaturas. Nós somos vasos e Ele é o oleiro. Toda glória, todo louvor, toda honra seja dada ao nome dele. Nessa noite, Deus não quer mexer na sua emoção, não. Deus quer mexer no seu cérebro mesmo. Há quanto tempo você está fugindo da vontade de Deus, minha irmã? Eu até queria fazer parte do Ministério do Louvor. Eu até queria fazer parte dos cooperadores, mas eu não gosto do presbítero Luiz. Eu não gosto do evangelista Alan. Eu não gosto da Michele. Eu não gosto de Betinha. Eu não gosto do Livro. Eu até queria. E você começa a achar um monte de barreira para não fazer a vontade de Deus. Presta atenção no que eu vou dizer. É melhor você fazer a vontade de Deus dentro da vontade de Deus. Que se você sair fora da vontade de Deus, o peixe vai vir te buscar. E você vai ficar dentro de um peixe oprimido. É um lugar oprimido dentro do peixe. James Butler, em 1891, foi engolido por uma baleia. Primeira oportunidade que ele foi participar de um navio pesqueiro, foi a primeira e a última. Ele viveu mais 15 anos depois que a baleia soltou ele, depois que rasgaram a baleia, conseguiram pegar a baleia porque tinha um arpão que tinha pego ela, e ela voltou moribunda para a praia. E aí então, depois de alguns dias que ele conseguiu, ver a memória dele, ele conseguiu dizer como é que aconteceu. E ali dentro era terrível. Quando encontraram com ele, rasgaram, viram se mexendo dentro da barriga da baleia, rasgaram a pele e viram que era ele, porque tinha sumido ele mais outro marinheiro naquela noite, no mar. E aí então, rasgaram tudo, ele estava ali dobrado lá dentro, dobrado, porque isso a Bíblia não diz. E quem fica dentro de um peixe, mano, vai ficar lá, irmão, ó. Eita maravilha, não. Os historiadores dizem que James Butler, ele estava lá, encontraram ele assim, dobrado lá dentro. E ele ficou ruim. Mais 7 dias ainda para poder ficar bem. Talvez você está assim, com a vida dobrada, amarrada, apertada. Não consegue orar, não consegue jejuar. Todo mundo louvando, você não consegue nem levantar a mão para poder louvar. Não tem força para vir uma terça-feira, não tem força para poder vir num culto de sexta-feira. Pode vir um culto que você está amarrado, está oprimido dentro desse peixe. E hoje Deus quer dar ordem para o peixe, solta ela. Solta ele. Deus não quer você oprimida, Deus não quer você oprimido. Jesus Cristo veio para nos libertar, irmão, para dar vida e vida com abundância.
Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, com andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus não quer você oprimida, Deus não quer você oprimido, Deus quer você fazendo a vontade dele. Levante as mãos aos céus e ore comigo. Levante as mãos aos céus e ore comigo. Poderoso